Tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao canal Algo Além. Hoje eu vou falar pra vocês mais uma vez sobre depressão. Outra vez? Mas também vou falar sobre sublimação. O que é a tal da sublimação? Então, se você gosta desse assunto, já deixa o seu like, já passa pra frente esse vídeo. Se inscreve aí no canal se você puder. E quiser também, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre autoconhecimento. Quando nós falamos de autoconhecimento, o bagulho é pesado, né? Então eu trouxe para vocês uma obra, se vocês tiverem interesse e gostarem de ler. Tem animação também, nunca achei para assistir. Se vocês souberem de algum link, por favor me mandem. Mas o nome da obra aqui no Brasil saiu como A Garota do Outro Lado. A Garota do Outro Lado conta a história de um homem que chamamos de sensei, que seria professor ou mestre aqui em português, onde ele está passando por uma situação muito complicada, complicadíssima. O mundo onde eles vivem está sendo assolado por uma peste. E essa peste transforma as pessoas em monstros, tanto em característica física como também mental com o tempo. E isso é o que torna essa obra incrível. Por quê? Porque a obra se trata da depressão. Ela usa elementos místicos, ela usa elementos de licença poética para falar sobre um assunto pesadíssimo, que é a depressão. Sendo uma obra oriental, o Oriente, principalmente o Japão, tem um alto índice de pessoas que cometem O que vai tatatá? É uma obra muito importante, porque ela trata tudo isso de uma situação tão delicada, não só pelo traço do mangá, que é muito bem feito, como também pela história, que é muito bem escrita e que faz uma série de jogadas de elementos de diversas formas que fazem a pessoa pensar sobre o que é a tal da depressão. O nosso personagem principal, como eu comentei, ele está passando porque ele acabou adquirindo essa doença. Por ele ter adquirido a doença, ele acaba sendo expulso de uma cidade que é totalmente vedada e não deixa nenhum desses monstros entrarem. Esse elemento já traz muito sobre o que é a depressão, porque querendo ou não, uma pessoa quando está sofrendo realmente de depressão, com o tempo as pessoas a isolam, porque não aguentam aquela situação, né, mórbida que a depressão produz nas pessoas. E temos também uma característica interessante quando a gente fala de doenças terminais. As pessoas com doenças terminais, diversos tipos, acabam sendo com o tempo isoladas da própria família, do círculo de amigos, e com isso acaba vindo mais e mais a depressão. Sobre depressão, eu vou deixar um card aqui em cima, em algum lugar, onde eu fiz um vídeo explicando mais ou menos o que é a depressão, porque ela não é uma doença comportamental, ou seja, uma doença que se adquire com círculos de amizades, etc. Ela, na verdade, é uma doença orgânica, mas, assim como todas as doenças, pode ser provocada por, sim, círculos de lugares, de pessoas, etc. Além de ser também uma coisa genética, também dependendo da pessoa. O interessante disso tudo é que, assim, a depressão ela não é uma doença que surgiu agora, ela sempre existiu. Ela sempre esteve conosco e encontramos diversas figuras históricas, né, no nosso passado, que se a gente for observar e estudar, principalmente quando a gente estuda sobre poemas, das eras mais negras que a gente fala, tem poemas que falam apenas sobre a tal da depressão, a Grande Depressão. Então, querendo ou não, ela não é uma doença de agora, mas muitas pessoas ainda procuram entender que é uma frescura e etc. Nossa, agora tá todo mundo depressivo, né? Quanta frescura. As pessoas estão ficando chatas. Nem me fale. Mas tudo bem, né? Vamos falar sobre a obra e o que é sublimação, para vocês entenderem melhor onde que eu quero chegar. E lá vamos nós! Quando a gente fala sobre depressão, e a gente também fala sobre isolamento, a gente chega até num caso recente, né, que foi a questão do Covid aí, que as pessoas tiveram que se isolar e tal, e estamos vivendo ainda num tempo muito difícil aí, onde muitas pessoas criaram depressão, onde muitas crianças ficaram órfãos, que muita gente não fala. A gente vê que a gente tá numa época de eleição e as pessoas estão defendendo tantas coisas assim que... Nós acabamos de sair de uma pandemia que, querendo ou não, teve muito isolamento. Muitas pessoas hoje estão enfrentando diversos tipos de doenças mentais, seja depressão, seja ansiedade, desapego. Eu mesma
vi muitas pessoas até desistindo da própria vida no pós-pandemia. É difícil, é difícil. O ser humano ele é muito frágil, essa é a verdade. A gente foi criado assistindo filmes de guerra, filmes, né, que as pessoas vão lá, o tal do Rambo e tal. Gente, aquilo ali é filme, aquilo ali é totalmente fora da realidade. O ser humano ele é frágil, principalmente quando a gente fala de emoções. Quando a gente lê essas obras, como por exemplo A Menina do Outro Lado, a gente vê como o ser humano é frágil. E ali é muito bonito porque eles não estão falando sobre, por exemplo, a tal da ideia que a mulher que é sensível. Não, ali o personagem principal, ele o tempo todo se destaca como um homem que está sofrendo de depressão. Então a gente tem ali o que é o ser humano. E ele encontra na criança que ele está cuidando uma vontade de viver. Nós temos ali a menininha, né? Que, na verdade, o que é ela? O representativo da esperança. Uma esperança de algo melhor, né? Uma criança, nossa criança interior. É como eu falei, é um mangá que ele trabalha com diversos tipos de elementos. Se você tem um coração mole que nem eu, você vai chorar pra cacete, sabe? O negócio trata de tantas questões sensíveis, tanta sensibilidade que tem ali, que é muito bonito. Achei bonito, viu? Tá lindo. Quando a gente fala sobre sublimação, a gente observa o personagem principal, que está sofrendo de uma doença, e ele está tentando sublimar. Ele é o único, na verdade, em toda aquela situação de doença generalizada, que está tentando passar por cima daquela dificuldade. E ele encontra naquela criança um motivo para viver, apesar de toda a loucura que está se acontecendo. E é isso que torna esse mangá extremamente necessário. Então vamos lá, o que é sublimação? Sublimar na questão da psicologia é você conseguir pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa boa para você e para o mundo. E é justamente isso que ele tenta fazer. O personagem principal está tentando sublimar aquela situação. E ele encontra naquela menina uma situação de sublime, né? Que a gente fala. Porque a criança foi abandonada no meio daquela floresta. É uma menina que foi abandonada ali pra, né? E morreu. E mesmo ele com a doença dele, ele faz de tudo para cuidar daquela criança. Ou seja, ele ignora todas as doenças que ele está passando, todas as situações difíceis para a mente dele associar apenas para fazer o melhor pelaquela criança. Então ele faz ela sonhar, ele brinca, tudo com uma certa distância, né? Porque tem medo de infectá-la com a doença também. Mas essa é a sublimação que ele encontrou. Então, quais são os elementos que a gente tem aí? Vamos por partes, né? Nós temos um sensei, né, que seria o mestre que está com uma doença. Uma criança que está fazendo de tudo para o sensei se sentir bem, tanto que ela que cuida da casa, apesar de ser só uma menininha. Então a gente tem o quê? A criança anterior, a esperança, a vontade de continuar. Nós temos pessoas que estão sendo assoladas por essa peste e que estão fugindo dela ao invés de tentar lutar contra ela. Então nós temos o quê? O medo, nós temos o repúdio, ou simplesmente, como a gente chama também em psicologia, o tal do recalque, que é quando você pega uma ideia, uma coisa que você não consegue fazer e joga para uma área do seu cérebro que vai ficar lá recalcado, fechado, que você não consegue mais ter acesso. Então é isso, gente. Eu não vou me estender muito, senão vou estragar a experiência que você tem quando se lê essa obra. É muito linda, eu hiper recomendo, tá? Ela fala muito sobre o amor de pai e filha. E é interessante porque quebra totalmente o estereótipo. Não, o homem é o macho, o homem não tem sentimento. Não, o homem tem sentimento também, gente, pelo amor de Deus. É que, infelizmente, a gente vive numa situação muito arquetipal de falar que o homem não tem sentimentos, o homem não se importa com nada. Machista! Tem muitas pessoas que assumem essa postura, infelizmente, para se sentirem um pouco mais fortes mediante o mundo, mas não é assim, não. As pessoas são as mais tristes. Ah, você tem depressão? Que chique. Como assim? Então, se você está passando por depressão, você conhece pessoas que estão passando por depressão, que estão precisando entender o que é sublimação, ou seja, encontrar novos motivos, você pode passar esse vídeo pra frente, mas principalmente, não abandone esse coitadinho, não. Não abandone essa pessoinha, não. Esse ser humano está precisando muito mais do que qualquer outro. É que a mente dela também está se forçando também a se afastar, mas não é nunca a intenção da pessoa que está passando por isso. E empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro, entender que ninguém está aqui para ser de ferro, bem pelo contrário, está todo mundo aqui para viver, não se sabe por que ainda. Um dia, quem sabe, a gente vai ter essa resposta,
Mas nesse exato momento que não temos resposta, pelo menos vamos ajudar essas pessoas a se melhorarem, a conseguirem conquistar um lugar melhor, a conseguirem passar por cima de uma situação complicada. E para quem gosta de ler, para quem gosta de experiências muito tocantes, como é o caso desse mangá, eu recomendo demais. Eu recomendo mesmo, de verdade. É a melhor obra que eu já li até hoje. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você não gostou, pode dar seu dislike. Se você gostou, dá o seu like. Enfim, já me perdi inteira aqui. Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que tá tudo errado. Mas a ordem é essa. É like e se inscrever, ou dislike e se inscrever, tá bom? Sigam o padrão. Tá bom? E vem com a gente, que é sucesso. Beijão. Roman fez uma denúncia contra o canal para Luísa Mel. O mesmo está sendo mantido em custódia para avaliações psicológicas. Pedimos sua colaboração dando like e se inscrevendo no canal para que possamos recuperar a custódia do bichano. Contamos com a sua ajuda.